É muito triste, é muito terrível o que muitos homens estão vivendo nesse tempo. Alguns homens, o que eles estão passando é assim, é uma tortura, sabe? O sofrimento, a condição é uma condição de tortura. E tortura é considerado um crime hediondo. Aqui eu quero acompanhar com vocês nesse vídeo de hoje uma ação de paternidade onde um homem foi enganado durante 9 anos, que é um período extremamente longo, e passar por sofrimento, por tortura, durante um longo espaço de tempo, provoca danos mentais que só pela misericórdia de Deus, né? E a forma como ele descobriu também, sabe? É incrível essa condição. Eu quero que você veja isso aqui comigo, porque nós mulheres que somos fortes, que somos certas, a gente tem de procurar ajudar as outras mulheres e orientar para que as mulheres saiam da condição errada e entrem no caminho certo. E também a gente está trabalhando para ajudar todo e qualquer homem, porque esse é o nosso papel social. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar a espalhar o quanto mais for possível essa mensagem. Um homem foi enganado durante 9 anos. E depois ele descobriu que estava sendo enganado. Mas primeiro eu quero que você veja o juiz chorando. E foi uma audiência onde a doutora Iná Confolonieri estava acompanhando. É uma advogada que vem acompanhando e ajudando muitos homens no Brasil e tem um escritório exclusivo para esse tipo de atendimento. E esse juiz, nessa audiência, até chorou. E a gente vai ver primeiro, né, a fala desse juiz, para você ver como que é uma situação completamente constrangedora para os filhos, para a criança que está envolvida no meio disso, para o homem, e como que uma mulher tem coragem de jogar as crianças até no meio de uma situação tão desastrosa dessa. Em julgamento, a menor, a GG da C, se manifestou nos seguintes termos, abro aspas, que chegou a conviver com os pais juntos por cerca de 9 a 10 anos, que o teste de DNA foi feito há cerca de 1 ano e depois que descobriu que elas não eram filhas dele, ficou triste e adiantou que toda semana eles seriam, que é triste viver sem um pai, que ele sempre será seu pai. Que depois do teste de DNA ele falou que não se considerava pai, que não sabia conviver com isso e que era para elas manterem distância dele. Que após tudo isso, a relação deles está distante. E de repente tudo mudou. Que fez tratamento psicológico na igreja, que para ficar tudo bem seria bom o aumento da pensão. E que eles pudessem ter contato, que o dinheiro que ele dá é pouco, já que elas não têm casa própria, sabe que ele não quer ter contato com ela. A outra menor também vai no mesmo sentido. Tanto é verdade que o apelante deseja a exclusão de sua paternidade dos registros das apeladas. Eu entendo que a paternidade afetiva tem que ser de mão dupla. Não adianta o filho querer ser filho se o pai não quer. Não o quer como filho. Então não tem como você declarar essa afetividade se ele não se sente assim. E as próprias apeladas afirmaram em entrevista para a equipe psicossocial e em depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento que já não mantém contato com o apelante. E este, em seu relato, não demonstra intenção de restabelecer o convívio com as meninas. Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para declarar que o apelante não é pai e das apeladas e anular os registros
de nascimento, com exclusão do nome do autor, dos nomes dos avós paternos, bem como suprimir o patronímico paterno do nome das menores. Eu voto. Triste essa condição, e nesse julgamento todos os outros que estavam na banca acompanharam o voto do relator, e esse homem ele recebeu esse direito, né, de se posicionar contra o que tinha acontecido com ele. Deixa eu explicar o que aconteceu. Em 2020, esse homem foi realizar um exame de rotina, e dentro desse exame de rotina também teve ali um espermograma. E no espermograma foi visto a questão da infertilidade. E nessa condição ele pediu um exame de DNA, conversou com as meninas e explicou para elas tudo o que tinha acontecido e cortou os vínculos. Aí quando o juiz está ali se pronunciando, né, ele fala, mas aí, né, se o cara não quer ser pai, daí ele chora por causa das meninas falando que queriam continuar, né, tendo vínculos, mas logo em seguida vem a fala das meninas sobre o dinheiro, e isso é orientação de adulto, isso não é um pensamento de uma criança. Então as meninas foram instruídas por um mais experiente a falar que o que ele estava dando nem era suficiente e que precisava mais porque elas moravam numa casa alugada. Sim, então que a mãe delas procure o amante com o qual ela traiu esse marido, e aí esse amante pague a pensão das filhas dela, porque esse cara já foi enganado e sustentou essas meninas durante 9 anos da vida dele. Não é uma questão de não querer ser o pai das meninas, é não querer continuar sendo enganado, manipulado, sabe, assim, aquele sentimento de humilhação, de ser exposto publicamente durante anos, da pessoa ter tido coragem de tratá-lo daquela forma. Isso não é só uma violência psicológica, isso é uma violência patrimonial, financeira, é uma agressão à dignidade da pessoa. Ela estava usando de má fé, estava usando uma pessoa em benefício próprio. A pessoa fica com o emocional completamente destruído, foi enganado, manipulado, usado, explorado. Olha quanto tipo de exploração. E aí as mulheres têm de ter lei específica, né? Essas leis que a gente não pode falar o nome da lei, porque se você falar, você vai ser, né, espizinhado. Mas aí existem essa lei aí, MP, e nessas leis as mulheres são favorecidas para praticar o mal e acusar o outro do mal que elas estão fazendo. Então, nós mulheres que temos um pingo de dignidade, de integridade, a gente precisa ir contra essas coisas, não aceitar, começar a se posicionar contra e levantar meios e homens de valor para que a gente quebre todas essas falácias montadas nesse tempo, porque aí, para o homem criminoso, nós já temos leis punitivas que vão assegurar, sim, a integridade da mulher, porque esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, é assim, uma atitude que destroça a alma de um ser humano. Uma pessoa, depois que passa por isso, e inclusive esse cara coloca nesse vídeo, eu vou deixar o vídeo na íntegra aí para vocês assistirem, ele coloca que ele está fazendo tratamento psiquiátrico por causa disso, e vai mesmo para o tratamento psicológico, psiquiátrico, precisa de ajuda de um mais experiente. Por isso a gente até está montando uma equipe de mentores aqui no canal, para poder estarem orientando os homens, mentores cristãos, homens cristãos, para orientarem homens, porque você não tem de incorrer para um tratamento psicológico e psiquiátrico. O tratamento espiritual é o tratamento que vai te trazer cura definitiva. O tratamento psicológico e psiquiátrico,
E eu falo como psicanalista, ele só vai te ajudar a conseguir conviver com a situação, mas não vai te trazer cura. E o tratamento espiritual, você pode mudar o seu interior, e aí você pode mudar toda a sua realidade. Olha, esse homem, ele passou pela sentença de 1º grau e perdeu. Imagina essa condição, obrigar esse homem a ser enganado e pagar pensão ainda de 2 filhas que não são deles, sendo que cadê que a mãe não foi atrás? Por que a mãe não foi atrás do amante dela? Ela ficou enganando esse homem, usando esse homem. Quando o homem descobriu, ao invés dela ir atrás do amante para cobrar a pensão do amante, ela foi querer que esse homem ainda, espizinhado, humilhado, destruído, olha a condição de destruição completa de um ser humano. Ela queria que esse cara aí continuasse pagando a pensão para as meninas. E aí o juiz chora lá, né, quando estava falando, mas ele não quer ser pai, não adianta uma parte, né, as meninas quererem. Tá, mas até que ponto essas meninas querem mesmo? Ou estão sendo ali induzidas? E cadê o direito dele? Porque olha a condição do que ao que ele foi submetido. E essa mãe, aí a gente também tem de olhar assim, tá? Não é só a questão que ele tinha de pensar nas crianças. E essa mãe, ela pensou nas crianças? Ela pensou nas filhas dela quando ela estava fazendo tudo isso? E agora, de novo, depois de descoberto tudo o que ela fez, olha a condição que ela ainda, talvez seja ela, não sei se foi, mas alguém estava tentando ainda fazer a cabeça das crianças para colocar que elas precisavam daquela ajuda, que elas moravam de aluguel. Então essa mãe tinha de ter pensado em tudo que ela estava fazendo, quando estava fazendo, não colocar as crianças ainda para falar que precisava mais pensão, porque o que ele estava dando, e ele estava pagando. Gente, vê o absurdo. Essa parte de aumentar a pensão foi a parte que eu nem acreditei, sabe? E ele venceu, graças a Deus, que ele conseguiu tirar o nome dele de toda aquela situação, porque sim, se tem de pensar na parte que é vítima. Ele era a vítima ali, e é a vítima que tem de ser protegida em toda a situação de abuso, porque ali seria mais uma sentença em cima já da pancada que ele tinha levado no passado, uma sentença em cima de uma sentença. Ele seria extorquido, explorado, né? Ainda se ia arrancar mais recursos dele em cima do erro dela. Ela cometeu o erro, ela que pague pelo erro, ela que vá procurar o amante dela para poder agora manter as despesas da casa dela. Se ela achou que aquele homem merecia ser traído, que ele não era suficiente para a vida dela, então que agora ela entenda que ela também merece as consequências que vêm da decisão, da escolha que ela fez. Porque o que a gente planta, a gente vai colher. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque as leis de Deus são leis de Deus. E a gente tem o direito de não crer, de não aceitar, de não querer, mas isso não vai fazer com que essas leis sejam anuladas e não funcionem, porque Deus é Deus. E o que ele estabeleceu vai ser independente da nossa pequenez, da nossa mesquinhez e da nossa falta de sentimento humano, de compaixão, independente de sermos perversos ou não. O que você achou desse caso? Deixa aqui seu comentário. Não sai daqui sem deixar seu comentário e não sai daqui também sem conhecer os nossos livros. Nós produzimos especialmente um material que a gente não encontra em lugar nenhum,
porque eu não via mais sendo ensinado dentro das igrejas e falado dentro das igrejas o que precisava ser dito sobre o homem, para que nós, mulheres, pudéssemos entender por que os homens são diferentes. Nós precisamos mudar, porque nós, mulheres, temos um papel importante no mundo, tão importante quanto o papel do homem. Os homens são extremamente importantes. Nós precisamos extremamente deles. Nós dependemos do homem, nós precisamos, tanto os homens entenderem quem são e entenderem o porquê Deus estabeleceu as coisas da forma como estabeleceu, quanto nós mulheres também precisamos entender. E nós mais ainda, porque nós mulheres somos as que formamos as futuras gerações, somos nós que temos o papel de ajudar e de formar meninos e meninas, e hoje mais do que nunca, porque mais de 50% dos lares estão nas mãos das mulheres. Então veja esse material que a gente produziu, e além disso a gente tem 2 treinamentos que eu tenho certeza que vão abençoar grandemente a sua vida. Esses treinamentos estão no Seja Membro, vai lá, conhece esse material, deixa Deus multiplicar esse conhecimento no seu coração e abençoar a sua vida. Deus te abençoe.